E aí, rapaziada, eu sou o Mono, eu sou do BCC 019, eu faço parte da frente de redes, eu vim substituir o Hiro não quer apresentar, não, tô brincando, o Hiro tá cuidando de outras paradas, então eu vim substituir ele. E aqui a gente vai falar de algumas outras ferramentas, tecnologias, protocolos que envolvem redes, mas antes, tipo, a rapaziada esqueceu de falar que a gente sempre mostra uma curiosidade, né? Isso na frente, a gente começar a frente de redes, tipo, sei lá, uma parada muito mais pra gente descontrair e tal. Então eu vou mostrar aqui. Eu não sei se vocês conhecem, mas o GDB é um debugger. Vocês podem ver aqui, tipo, nas outras imagens. Que, tipo, a parada dele é pegar um código em C e, tipo, indo passo a passo, você, tipo, vai ver todo o funcionamento, tipo, todo o fluxo do seu programa em C. E a ideia dele é, tipo, você encontrar o seu bug. Porque, tipo, você consegue controlar o fluxo, você pode falar pro seu programa ir direto para alguma determinada parte do seu código ou coisa assim. E por isso que o símbolo dele é um peixe e é um peixe que ele joga água nos insetos. Esse peixe realmente existe, é o Archerfish. Em algum canto aqui tá tem o nome dele. Aparentemente não tem. Mas, enfim, tipo, essa é a curiosidade de hoje. E colhem na frente de redes para verem mais curiosidades. É, eu vou, Voltando vou, agora. vou interromper um pouquinho. Eu não sei, eu vou colocar uma curiosidade em cima da curiosidade. É, o termo bug, né? Então, quando você tem bug no seu código, né, é um erro, mas tipo, bug é uma palavra em inglês para inseto, né? E antigamente eles programavam com cartão perfurado. Então, quando você tipo inseria um programa numa máquina antigamente, era um cartãozão cheio de furo, e daí os furos, dependendo de onde estava o furo, era um tipo de instrução que dizia uma coisa, e assim que você colocava suas instruções no computador para rodar. E frequentemente, entre a placa de instruções e o. Era tipo um disquete enormezão que você colocava, né? E daí nesse vão entre o disquetão, entre a placa e o computador, entrava uma borboleta, ou entrava um inseto. E daí eles falavam, deu bug, ou seja, entrou um inseto e daí. Enfim, atrapalhou. Isso zoava toda a máquina e, tipo, os caras tinham que remover manualmente o inseto, porque, tipo, isso fazia com que a máquina não funcionasse mais. Vamos voltar para as tecnologias. Tem alguma coisa para falar, Cruz? Eu não sei se... Não, não, é isso mesmo só. Fechou. Belezinha. Vamos começar falando de DNS, Domain Name System. Tipo, o DNS nada mais é do que, tipo, o nome que vocês colocam no seu navegador. Tipo, ao invés de você ter que digitar o seu IP, o IP, na verdade, do site que você está acessando, você vai colocar o DNS desse site. E, tipo, isso fica muito mais palpável pra gente do que, sei lá, um conjunto de números quase aleatórios, sabe? Tipo, pra gente não faz sentido esse, tipo, na verdade, pro usuário comum não faz sentido esse conjunto de números. Então, para facilitar, é bem mais fácil você botar um DNS. Além de outras coisas, por exemplo, o IP pode mudar, mas o DNS pode ser sempre o mesmo, mas eu vou falar isso daí mais pra frente. Por isso, tipo, o domain name, tipo, pode ser o do Facebook, por exemplo, ou então do próprio Ganesh. Ao invés de vocês terem que digitar o IP do Ganesh ou o IP do Facebook, vocês só digitam isso. E, tipo, independente do, tipo, vai ter um servidor DNS, que é ele que vai resolver esses nomes. Ele que vai, tipo, converter praticamente esse nome para um IP, vai te devolver o IP. Eu vou mostrar isso já já. Os domínios em si são sempre os finais. Ah, e uma coisa que eu acabei esquecendo, é, eu não apresentei, mas tipo, o DNS ele se organiza dessa maneira, em uma árvore, e sempre de trás para frente. Então, tipo, a primeira parte seria a zona. A zona nada mais é, tipo, quem é dono do. Quem é responsável pela organização legal do seu domínio. Então, por exemplo, o ponto .br no final, ele é tipo, o dono dessa zona era, segundo o Cruz, era a FAPESP. A gente não sabe hoje em dia se ainda é, por exemplo. Mas, tipo, então se você quiser comprar um domínio .br, você tem que teria que conversar com a FAPESP, teria que comprar. Não é simplesmente você ganharia esse domínio, você teria que tipo, conversar com a pessoa que está encarregada de cuidar dos domínios naquela zona.
E aí vai sempre abaixando. Tipo, ele vai organizando de trás pra frente. Então vai .com, aí depois vem o Google, e aí depois vem, tipo, drive.google, mail.google. Então, no caso do Ganesh, seria .br, .usp, ICMC e Ganesh. Seria nessa ordem que ele resolveria o DNS. Lembrando que sempre começa no ponto, né? É interessante saber isso, porque a gente sempre vê ponto .com, mas no final de todo nome, de todo domínio, tem um ponto. Então, quando você digita google.com, na verdade você está querendo dizer google.com, ponto. Né? O ponto é o domínio Uhum. raiz, né? Ali na imagem tem a zona raiz, né? E daí embaixo desse ponto você tem o com, você tem o edu, você tem o gov, o br, o fr, o s, enfim, o org, que seja, né? E aí depois debaixo de cada, então ele sempre funciona nesse esquema de cascata de árvore, né? Uhum. E por final tem o registro. O registro, na verdade, seria a resposta do servidor DNS. Você vai, tipo, que nem eu falei, né? Você tem que perguntar pro servidor DNS a que IP aquele DNS, né? Aquele nome de domínio se refere. E o servidor DNS vai te devolver com um registro. E na verdade não é que ele vai te devolver com um registro, ele vai te devolver com vários registros. Por isso que nesse último tópico aqui, você vai usar o registro, né? Ele vai te devolver o registro. E existem, na verdade, vários registros. E esses daqui seriam, tipo, a tipificação de cada registro. Tipo, quando você. O registro A vai te devolver uma coisa, o A vai te devolver outra coisa, o TXT vai te devolver outra coisa, e assim vai. Se o Cruz quiser falar melhor sobre isso, tipo, seria se isso daí representa os tipos de registro. Na verdade é o seguinte, cada domínio, né, cada nome, cada domínio ele resolve para uma série de outros registros, né? Que pode ser um, pode ser mais de um. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu quero no domínio google.com, imagina que você é o dono do domínio google.com, e daí você pode falar para os servidores DNS, né, que é um sistema todo distribuído pelo mundo inteiro, e você tem um servidor DNS que cuida do seu domínio, e ele é responsável por avisar os outros servidores sobre qualquer mudança que tenha naquele seu domínio, e daí você fala, olha, tem um registro do tipo A, tem um registro do tipo 4As, né, não sei qual é o nome desse de 4As, mas são 4As, enfim. E cada tipo de registro desse nada mais é do que um arquivo, certo? E esse arquivo, ele tem um tipo de dado. Então, se for um registro do tipo A, ele vai vir com IPv4. Então, por exemplo, me vê o registro de tipo A do google.com. Ele vai te retornar um IPv4 do Google. Se você pedir o tipo 4As, ele vai vir um IPv6 do Google. Né? Você pode pegar um registro que é um canonical name, um CNAME, que ele é basicamente um alias, né? um apelido para um outro nome. Então ele mapeia direto para um outro nome, que mapeia para uma outra coisa. Enfim, tem vários tipos de registros, e cada um deles vem com uma informação diferente dependendo do que você quer. Então você percebe que um domínio não é necessariamente mapeia para um IP. Ele mapeia, pode ser para um IPv4, pode ser para um IPv6, para um, sei lá, um conjunto de texto, que pode ser o TXT, por exemplo, que antigamente era mais usado para meta-informações para desenvolvedores, hoje em dia tem uma aplicação de segurança, mas não vamos entrar nisso, né? E acho que é isso. Muito bom. Muito obrigado pela sua contribuição, Cruz. Eu vou mostrar rapidinho um exemplo. Aqui, aqui eu vou usar o DIG. O DIG, segundo a própria descrição do manual dele, ele é um interrogador de DNS, de um servidor DNS. Então, ele vai fazer o serviço que a gente não vê. Ele vai perguntar, por exemplo, quando eu digito google.com, vai ter um programinha rodando no fundo que ele vai perguntar para o servidor DNS, aqui, claro que nem o Cruz falou, vão ter vários tipos de registros. Um deles é o A, que ele vai me devolver o IPv4. E, e aí, tipo, o DIG tá mostrando exatamente isso, eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ver aqui que ele me devolveu o IP do Google. Se eu jogar esse IP aqui no Google, tipo, eu vou acessar. Então eu queria mostrar para vocês mais ou menos como é um request para o servidor DNS. E, tipo, para vocês verem como é que é a estrutura de um registro e tal. Agora, voltando só, né, pro spoilers, mas voltando pro próximo, a gente vai falar do DHCP.
O DHCP, ele é, ele é responsável por entregar IPs em uma determinada rede. Então, o que ele faz? Ele tem IPs dinâmicos, e o que quer dizer que seu IP muda, seu IP não é fixo. Então, não necessariamente na rede que você entrar, se você sair e entrar, você vai ter esse mesmo IP. Por isso que ele tem uma pool de IPs. Ele tem, tipo, normalmente uma rede pequena, ela vai ter só uma pool, então ele vai ter um conjunto de IPs para entregar pro host, né, para as máquinas. Ou então ele pode ter um conjunto de pools que, por exemplo, eu posso ter IP só para smartphones, e aí eu sei que todo IP que faz parte de um determinado grupo, desse grupo de smartphones, veio de um smartphone. E, tipo, às vezes eu posso fazer algum tratamento diferente na hora da conexão e tal. E o que acontece é que o seu host, né, tipo, o cliente, aqui no caso da imagem, ele no momento ele não vai ter IP, mas ele vai ter o DHCP ativado, e por conta disso ele vai conseguir pedir para o servidor DHCP um IP. Só que a parada tipo, você, exatamente pelo IP ser dinâmico, você não pode ficar com esse IP para sempre. Esse IP tem que ser rotativo. Então existe o Time to Leave, que é o TTL, e ele é um tempo que varia de acordo com a rede, o administrador da rede que vai falar, dependendo do tempo, quanto tempo você pode manter aquele IP. E, por exemplo, redes maiores, redes empresariais, por exemplo, botam um tempo tipo de 8 dias. E aí, como ele funciona, vou falar rapidinho, né? Só pra, tipo, dar uma contextualizada, mas, tipo, isso é bem mais a fundo do que a gente trabalha, tipo, que a gente mexe, é só pra gente saber mais ou menos como funciona, vocês não precisam saber isso. Ele vai perguntar, eu tenho 8 dias para ficar com aquele P. Na metade desse ciclo, então em 4 dias, eu posso pedir de novo esse P e esse ciclo é renovado. Então eu tenho mais 8 dias e é assim que ele funciona, basicamente. A vantagem disso é que, tipo, eu consigo sempre ter uma rotatividade de P's. Eu posso falar quanto tempo aquela pessoa fica, aquele host fica com aquele P. E isso me dá mais flexibilidade, né? Eu posso falar que determinada pessoa vai ficar com tanto tempo com aquele P e depois ela não consegue mais acesso, por exemplo. Só que ele também tem a desvantagem do IP sempre estar mudando. Então, por exemplo, eu acabei de explicar o servidor DNS. Vocês podem ver que aqui, nesse caso, eu voltei para cá, o Google me devolveu esse IP. Só que se ele usar o IP dinâmico, esse IP uma hora vai mudar. E por conta disso, o Google teria que ou rodar um programinha ou mudar manualmente, mas o ponto é que o Google ele teria que mudar esse IP para que ele seja atualizado no servidor DNS, e aí sim, quando eu acessar google.com, eu acesse o IP correto do Google e não o IP antigo dele. Então, é um cuidado a mais que eu preciso ter. Então, um exemplo interessante, né? Uma analogia interessante que a gente fez no semestre passado, inclusive, a galera de rede estava fazendo, mostrou um ataque no DHCP que chama DHCP Starvation, né? Que tudo que você faz é, tipo, basicamente, os clientes conectados que estão numa rede, eles pedem o IP para o servidor DHCP. Eles falam, ô, servidor, me vê um IP aí. E daí o servidor aloca o IP para essa pessoa. Só que aí, o que você fazia nesse ataque? Você ficava fingindo que você era várias pessoas diferentes e pedia um monte de IP. E daí, eventualmente, o servidor achava que ele estava falando com 1.000 pessoas diferentes, só que era tudo você, e daí não tinha mais IP para dar, e o resto das pessoas na rede não conseguiam mais IP, né? E, na verdade, se você for pensar, isso é algo que pode acontecer com IP estático. Imagina que você tem uma rede com IP estático, ela só tem, sei lá, 255 IPs e 254, no caso, IPs. E daí o que acontece? Imagina que você recebe sei lá, 10 parentes na sua casa durante umas férias. Aí já foram 10 IPs. Quando vier o 11º, você vai ter que dar mais um IP diferente. E assim você só consegue ter 256 pessoas distintas na sua casa, mesmo que elas não estejam ao mesmo tempo, né? Porque cada uma delas tem que ter um IP único. E no DHCP não. No DHCP você pode reciclar esses IPs, né? Justo isso. Você pode ter várias pessoas. Desde que você não tenha 254 pessoas ao mesmo tempo na sua casa, você vai ter IP ali para essas pessoas, em geral, né? Então, agora a gente vai falar de VPN. Um problema comum seria, por exemplo,
a falta de criptografia e algum tipo de conexão, uma conexão HTTP, por exemplo, que seria a conexão do seu browser que aparece aquele cadeadozinho vermelho no Google Chrome, eu acho. E no Firefox eu sei que ele aparece um aviso que a conexão não é segura, é porque aquela conexão é HTTP e ela não é criptografada por conta disso. E então isso acaba acarretando certos riscos, né? Tipo, eu estou usando Wi-Fi público, se a conexão da minha empresa com as filiais não é criptografada, alguma informação importante pode vazar, uma informação sensível. E da mesma maneira que eu posso estar tentando me conectar na rede da empresa e, que nem eu falei, uma informação sensível vazar também. E por conta disso, uma das soluções seria a VPN, por exemplo. Ela usa dois conceitos, que é o de tunelamento e criptografia. A vantagem disso é que são conceitos já existentes e a VPN só é a junção dos dois. Vai mostrar isso um pouco mais para frente. Mas a parada, primeiro, é o tunelamento. É criado literalmente um túnel entre o servidor da VPN e a sua máquina. Ele vai ele vai transmitir todos os seus pacotes que você está mandando. Ao invés do seu pacote ir direto, por exemplo, para o Google, ele vai passar por esse servidor de VPN primeiro. Então, primeiro eu estou direcionando o tráfego. E é por isso, por exemplo, as pessoas falam para você usar VPN para você, sei lá, acessar Netflix, por exemplo, de outro país. Às vezes, sei lá, tem uma série que não lançou ainda no Brasil. É porque, na verdade, como a sua requisição não está indo direto para o Google, por conta disso, você vai passar pelo servidor da VPN e é como se aquela máquina em que o servidor está hospedado é ela que realmente vai fazer a requisição. E por isso que você consegue, sei lá, acessar Netflix de outro país, por exemplo. Mas o problema é que mesmo com esse túnel pronto, você ainda não resolveu o problema da criptografia, né? Você ainda não resolveu o problema, tipo, seus dados ainda estão expostos. E por conta disso, a solução é exatamente essa. Você vai criptografar seus dados durante esse processo, né? Antes de entrar e depois. Então, durante o túnel, as pessoas podem até ver o que está se passando. Vocês viram o Wireshark, por exemplo, vocês poderiam entrar. Eu vi que algumas pessoas já olharam, mas o Wireshark tem um modo que seria de monitor. E você consegue ver todos os pacotes trafegando na rede. Mas mesmo você vendo esses pacotes, você não saberia o que estava sendo trafegado, porque eles estariam criptografados. E as vantagens disso é que você consegue manter o sigilo do endereçamento e das portas, além do sigilo da própria mensagem. Você consegue dificultar o rastreamento, né? Você não sabe como você consegue criptografar o endereço e as portas. Você não sabe de onde aquela conexão está originalmente vindo. Você pode até... Porque só vai mostrar, na verdade, que a requisição, né, a conexão foi feita a partir do computador em que a VPN está hospedada. E aquela vantagem que eu falei no comecinho da VPN é que ela utiliza protocolos já disponíveis. Então não estou reinventando nada. Na verdade, eu estou pegando dois conceitos que já existem, estou juntando eles e transformando na VPN. Bom, então agora vamos falar de FTP, né? FTP é o File Transfer Protocol, o protocolo de transferência de arquivos, né? E é para isso que ele serve mesmo, é para transferir arquivo de um computador para o outro na rede. É só isso, transferir arquivos. Né? Só que o interessante desse aqui, como a gente já falou brevemente antes, é que ele usa duas portas, né? Geralmente você vê o SSH, esses outros protocolos, eles usam uma porta só, né? Por exemplo, a HTTP usa só 80, o SSH usa só 22, só que esse daqui usa a 20 e a 21, sabe? São duas portas para o protocolo. Né? E o lance é o seguinte, uma dessas portas, ela serve só para transferir dados, ou seja, quando você pede um arquivo, uma dessas portas é só para transferir o dado. Só que para pedir o arquivo, você usa outra porta, né? O que a gente chama de controle. Então a gente tem uma conexão entre o cliente e o servidor, né? Entre os dois comunicantes, que seja. Essa primeira conexão é só para comandos, então é só para, me dá esse arquivo, ou deixa eu colocar esse arquivo aí, ou me muda de diretório, ou me vê o que tem nesse diretório. E a outra porta é só para dados. Né? Então, assim, depois que você falou, ou me vê o arquivo, ele fala, beleza, e daí por essa segunda conexão ele te passa o arquivo. Né? E assim por diante. Só que o lance aqui é que ele tem dois modos de operação, o FTP. Por causa de ter duas portas, ele tem dois modos de operação. Primeiro, esse aqui, é o ativo. No ativo funciona mais ou menos assim. O cliente vai lá, escolhe uma porta acima da 1024, porque da 0 até a 1024 elas têm privilégio, ou seja, só o root tem acesso a essas portas, certo? Então ele escolhe uma porta aleatória acima de 1024, aqui no caso deu 1026, que seja. Aí, dessa porta que ele escolheu aleatoriamente, ele faz uma conexão com a porta 21 no servidor. Então tem um socket listening no servidor, na porta 21, e daí o cliente vai pegando essa porta aleatória que ele escolheu e conecta na porta 21 do servidor. Beleza. Aí, depois que essa conexão foi estabelecida,
o que acontece? O servidor pega e vê que a porta do cliente foi a 1026, pode ser qualquer outra, podia ser a 10.000, certo? E daí ele soma 1 nessa porta, então se fosse a 10.000 seria a 10.001, no caso aqui, como foi a 1026, é a 1027, soma 1, e ele vai tentar se conectar nessa porta usando a porta 20, porque agora você tem que estabelecer duas conexões TCP, uma entre a 21 e o cliente, e outra entre a 20 e o cliente, certo? Qual que é o problema dessa abordagem? Isso requer que o cliente esteja ouvindo numa porta. Por que isso é um problema? Porque geralmente no cliente, como ele é um cliente, ele não tem, o firewall dele bloqueia conexões incoming, ou seja, conexões que estão chegando. Né? Então, se o servidor quer se conectar com o cliente, o firewall da máquina do cliente vai dizer, opa, não, meu filho, você não vai fazer isso. E daí ele bloqueia a conexão e daí você não consegue fazer a conexão. E é por isso que existe o modo passivo. Né? O modo passivo ele é um pouquinho diferente. Nesse modo, o cliente ele faz as duas conexões ativamente. Então, ele ativamente faz a conexão e o servidor ele só espera a conexão. Né? Passivo. Ele é só passivo. Então, como é que funciona essa daqui? Bom, mesma coisa. Você escolhe uma porta aleatória no cliente e nessa porta, que deu a 1026 de novo, por exemplo, você conecta na 21 do servidor. Daí, você pega aí o servidor, no passo 2 ali, na figura, o servidor vai mandar um número de uma porta que é a outra porta que os clientes têm que se conectar. Então, por exemplo, no caso ali deu 2024. Então ele vai depois que o cliente se conectou na porta 21, através dessa primeira conexão ele falou, a segunda conexão você faz na porta 2024, beleza? Aí o cliente fala, beleza. Ele vai pegar a porta 1027, conecta na porta 2024 e pronto, você tem as duas conexões e agora você tem que o cliente conectou ativamente no servidor. Então, ou seja, o servidor foi passivo nas duas conexões. Diferente da primeira abordagem, que o servidor tinha que ser ativo em uma conexão, passivo em outra conexão. Né? Então, isso daí resolve do problema do firewall do cliente não deixar ele receber conexões. Né? Porque agora ele não precisa receber mais nenhuma conexão. Eu queria trazer uma prática, mas vai ter um chá muito que vai envolver basicamente isso que a gente apresentou. Então, façam um chá. Se não conseguirem, manda mensagem no grupo do Telegram. Bom, então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre Wi-Fi Handshake, né? E esse ataque aqui que a gente vai falar agora, ele é basicamente um ataque que serve para quebrar senhas de Wi-Fi, ou seja, para descobrir senhas de redes Wi-Fi. Né? O grande lance aqui que a gente vai explorar é que a gente pode tentar, dado que a gente sabe a senha, a gente pode gerar um pacote e ver se esse pacote é igual ao pacote que foi trafegado na rede, e caso seja, a gente sabe que a senha que a gente usou para gerar esse pacote nosso é a senha verdadeira. Esse é o lance. Esse é um ataque de dicionário, então você vai ter um dicionário, que é um arquivo de texto cheio de senhas possíveis, e você vai testando cada uma dessas. Né? Então, como é que funciona esse ataque? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é sniffar pacotes. Então, você pode fazer isso de várias maneiras. A mais direta, que a gente vem falando nas aulas, é abrir o Wireshark, né, e clicar para capturar pacotes. E daí o Wireshark vai começar a capturar todos os pacotes que chegar na interface de rede. E se você tiver uma interface wireless, isso significa que todo pacote que foi trafegado perto de você, que a sua antena wireless seja capaz de captar, ele vai capturar e um abraço. E daí ele vai ficar sniffando esses pacotes, né, vai ficar capturando esses pacotes. Em algum momento, vai acontecer uma conexão legítima. Né? Essa conexão legítima nada mais é do que uma conexão. Imagina que você está na rede do seu vizinho, né? Você não tem que estar na rede, mas só de você já estar próximo, então você já consegue capturar os pacotes trafegados naquela rede. Né? E daí o que acontece? Nessa rede, imagina que alguém ali fez uma conexão. Quando ele faz essa conexão, ele manda um pacote que chama um pacote de handshake, certo? Não é o mesmo handshake do TCP, né, o three-way handshake, mas a ideia é a mesma, é uma sequência de inicialização, né, um pacote de conexão. E esse pacote ele vem com a senha na forma de uma hash. E qual que é o lance? O lance é que quando a gente captura esse pacote, a gente sabe que a gente capturou ele. Daí o que a gente faz? A gente pega esse nosso dicionário que a gente tem, que é basicamente um arquivo com várias senhas populares, e a gente pega cada uma dessas senhas, gera um pacote desse e vê se é igual ao que a gente capturou.
Se for igual ao que a gente capturou, necessariamente a senha tem que ser igual, porque todos os outros parâmetros a gente conhece. Por exemplo, o nome da rede, o MAC address do roteador, etc. Então, basicamente é isso. É um ataque de brute force, né, de força bruta, ou seja, a gente tenta todas as senhas até encontrar. Pode ser que a gente não encontre, porque pode ser que a senha que seja da rede do que a gente está tentando atacar não esteja no... que essa senha não esteja no arquivo de dicionário que a gente está usando, né? Imagina que tem lá uma senha, sei lá, Marcelo Batata, e daí o dicionário que a gente tem não tem Marcelo Batata nele. Então isso quer dizer que a gente nunca vai achar a senha, certo? Mas, para a grande maioria dos casos, geralmente costuma funcionar. Então, por isso é um ataque interessante da gente aprender. Então é isso, rapaziada. A aula de hoje terminou. Espero que vocês tenham curtido bastante. Foi a minha primeira aula que eu dei, sei lá, tipo, EAD, primeira aula que eu dei pro Ping. Então, aceito críticas, preencham forms que vai ter também de feedback. Vocês podem falar se vocês têm alguma crítica, alguma coisa. Não precisam ficar com vergonha, achar que eu vou ficar chateado. Toda crítica construtiva, é claro, vai ser bem-vinda. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção nas aulas. Acho que vou repetir o comentário do Mono. Se vocês tiverem críticas, sugestões, enfim, não hesitem. Dúvidas, principalmente, não hesitem em chamar, em alugar a gente está aqui para isso. Eu, principalmente, não tenho nada melhor para fazer nessa quarentena, para falar a verdade, eu nem estou tendo aula. É, então é isso. Obrigado, gente. Até mais. Falou, rapaziada.